Todas essas questões começaram com uma frase parecida, que é sobre o processo organizacional, aliás, desculpa, sobre os níveis de planejamento, sobre o processo de planejamento estratégico, tático operacional. Então, ela já diz o que ela vai querer, para que vocês já preparem a mente para níveis de planejamento. Opa, são os 3 e ela vai tentar me sacanear. Vamos lá. No planejamento tático, ocorre o detalhamento e a especificação do plano estratégico? Não. Como não? Por que não? Porque não é só no estratégico. Como assim? Lá em cima, no estratégico. O que tem? Ah, no tático também, então. Como assim também? Ah, não me confunde, é só lá em cima. E aí? O que ele está falando na questão? Que o planejamento tático detalha o plano estratégico. Detalha? Detalha. Especifica? Especifica. Para cada departamento. Ele não falou isso, mas ele especifica e detalha para cada departamento. Menos 2 para mim. Uma organização que esteja definindo objetivos para suas áreas, que plano é esse? Não é operacional. O planejamento estratégico é feito no nível institucional. Sim. O planejamento estratégico traduz e interpreta decisões estratégicas em planos departamentais. É o planejamento estratégico que detalha em planos departamentais? É o plano tático. Então ele misturou, a partir daqui, tudo que ele está falando é de plano tático, que é exatamente o mesmo que está dito aqui em cima. Tá? Então, isso é tático. Planejamento estratégico compõe-se de objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas continua lendo. Que afeta a direção e a visibilidade e não deve ser elaborado em conjunto com o plano tático e operacional. Não deve. Deve, porque se ficar no nível estratégico, ia ser aquela coisa ampla, genérica, a galera ia ficar viajando, usando droga. Né? Que isso? Vamos ser felizes. Não é? Então, tu tem que pegar a estratégia, aquela coisa ampla, genérica, e desdobrar em planos táticos e operacionais. É nas operações que tu vai saber exatamente o que fazer para cumprir a tática e cumprir a estratégia. Então, aqui também está errado. Ah, não, é desse ano. Daí não dá. Fica muito difícil. Não. Esse ano eles só repetem. Sobre o processo, né? Ele está dizendo que o processo é aquilo. Primeiro define indicador, depois direção, depois objetivo. Quer dizer que primeiro eu defino como eu vou medir, depois eu saio dirigindo para algum lugar, daí no meio do caminho eu decido, ah não, eu vou para lá. Faz sentido esse processo? Não faz. Primeiro por determinar que essa é a forma correta e depois por simplesmente não fazer menor sentido. Uma questão sobre o processo de planejamento. Gol. Tem algum alemão na rua. E aí? Planejamento estratégico, olha para o ambiente. E o operacional olha para dentro. Pronto. Planejamento estratégico tem foco no mesma prova. Se fosse só isso. Planejamento estratégico prioriza temas de maior relevância no âmbito das organizações. Sim, os mais importantes. Tá? Gol do Suécia.
Ah, a Alemanha vai cair fora da Copa. Por isso tem essa gritaria, esse bando de sueco que mora aqui no centro de Porto Alegre. Fala, Maria. Intraorganizacional é Dentro da organização. E quando é entre, como é que fica? Entre organizações? Entre organizacional. Não, tem outro nome. Interorganizacional. Intra, dentro. Inter, entre as coisas. Tipo internet e intranet. Intranet dentro do Banrisul. Internet, o internet banking que a galera tenta fraudar. Vamos lá. Mais 3 atuais aqui. Bah, essa aqui dá vontade de chorar na hora da prova, né? Não pode. Nunca vi um conceito tão perfeito e completo na prova. Tem que estar errado. Errado. Isso é pior, né? A gente acha que onde está a pegadinha? Onde está a pegadinha está muito bonito e completo. A CESP não costuma copiar a frase inteira assim. Costuma, o cara tava bêbado, 7 da manhã, ele tinha que entregar as questões até as 8. Abriu o livro, copiou, colou e mandou. Tá? Acontece de vez em quando. Opa, desculpa. Desculpa. Certo? Agora sou eu que estou bêbado às 8 da manhã. Tá? O planejamento estratégico define os objetivos de... Olha a bipolaridade da coisa. Mesma prova, eu tenho uma teoria, tá? Que se tiver questões assim e tu botar as 2 certas, tu tem que ser eliminado do concurso. Não importa se acertar do resto, tem que ser eliminado. Tá? Curto prazo? Não. E também, interesses específicos da alta administração? Não, interesses da organização como um todo, vai ser uma frase bonita. Nas unidades de trabalho, cada unidade, cada departamento, isso é planejamento tático. E faz o detalhamento analítico das atividades? O que é detalhamento analítico das atividades? Operacional, tá? Então, nas unidades, o planejamento operacional, faz o detalhamento das atividades, analítico das atividades a serem executadas no curto prazo. E não é o plano tático, e sim o operacional. Estão vendo que é sempre a mesma ideia? Curto, médio, longo. Tenta misturar, tenta... As frases, refaçam essas questões. As frases estão sempre falando a mesma coisa, a mesma ideia, só que eles pegam ordem direta, ordem inversa, põe o pronome para frente, o pronome para trás, o verbo de ligação, né? Então, chamar o Zamba para explicar para vocês. Quando é que o planejamento estratégico é relevante? Qual é o foco dele? Longo prazo. Então ele vai ser relevante se ele alcança os objetivos de longo prazo e não somente o curto, né? Decisões táticas relacionadas às tarefas, às atividades. Decisões operacionais, planos de ação. Então, tudo questão do ano passado, desse ano, copiando as mesmas coisas que copiou no ano retrasado e no anterior, que é a mesma coisa de 2014, 2013, 2012. A lógica é sempre a mesma e mostrando para vocês que continua caindo, continua sendo cobrado todos os anos a mesma coisa. Por que continua sendo cobrado? Porque continua diferenciando quem sabe de quem não sabe. E a lógica para diferenciar é caixinhas. Pensem em caixinhas na hora de responder. Longo, médio, curto, comparem um com o outro. Se ele falou operação, operação é tarefa, atividade. Portanto, é o nível operacional, curto prazo. Se ele falou estratégia, longo prazo, amplo, genérico, toda a organização, foco no ambiente. Se ele falou tático, médio prazo, cada departamento, decisões departamentais, especifica a estratégia que está acima dela. O plano tático é a ligação, olha que bonito que aparecer isso. O plano tático é a ligação entre a estratégia e as operações. O plano tático é a ligação entre a estratégia e as operações, certo ou errado? Certo, ele é a manteiguinha do pãozinho.
Ele está no meinho, é o queijinho, o patezinho, o presuntinho, tá? Beleza? Combinado? Quando vocês passarem vai ser o presunto Parma, tá? O prosciutto, tá? Mas antes tem que passar e entrar o salário. Beleza? Por enquanto é só manteiga mesmo. Certo? Então vamos para o intervalo. Na volta, missão, visão e valores. Vamos lá? Continuando então, conceitos fundamentais dentro do planejamento estratégico. Missão, visão e valores. E aqui a barbada vive caindo em prova e sempre a mesma lógica que vocês já conhecem. Questão certa, conceito certo, questão errada, mistura conceito. Rafael, mas é sempre assim? Sim, essa é a lógica das questões do CESP. Tem que procurar ali o erro. E o erro, geralmente, é uma expressão de um outro conceito ali relacionado à mesma matéria. 3 níveis de planejamento. O erro vai ser ele associar com outro nível. Missão, visão, valores. O erro vai ser falar que é missão e associar com visão ou valores. Então vamos lá, para vocês nunca mais errarem. Tá aqui. Missão, razão de ser. Visão de futuro. Valores são as crenças. Esse é o resumo. Missão é a razão de ser. Visão de futuro, o que quer ser. E valores, as crenças. Então, esse aqui é o referencial estratégico, ou seja, são as declarações que a organização faz quando ela está montando sua estratégia. A primeira, qual é a minha missão, a minha razão de ser, para que eu existo, certo? A missão serve para definir a fronteira de atuação. Se a minha missão diz que eu quero produzir os chocolates mais gostosos do universo, eu produzo automóveis? Não, eu produzo chocolate. Tá? Então ela ajuda a definir a razão de ser, por que existe. Para o órgão público também define missão, visão, valores? Sim. Geralmente isso tem um respaldo lá na lei que criou o órgão, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco o exemplo. Missão, visão e valores do MPF para vocês. Tá? Então tá aqui. Missão, razão de ser. Outras expressões que aparecem na prova. Natureza da organização, o serviço que desempenha perante a sociedade, o que ela é, qual o seu propósito, sua identidade, como ela atua no seu dia a dia. E aqui tem uma questão muito importante. A missão, a razão de ser, ela, como tudo em administração, é dinâmica. Isso significa que ela tem prazo para mudar? Não, missão não tem prazo. Missão não tem essa característica temporal, portanto dizemos que a missão é atemporal. Ela pode permanecer, certo? Isso significa que ela é permanente, rígida e jamais deve mudar? Não, ela é, como tudo, dinâmica. Ela representa uma conexão com o ambiente, portanto, se as condições mudam, a missão pode também mudar. Certo? Beleza, essa é a missão. Visão. Visão é a visão de futuro. Lembre sempre disso, apareceu visão de futuro. Visão de futuro. Visão do futuro. Porque a banca vai associar com um estado futuro, algo futuro a ser alcançado. Ok? Então, o quadro futuro que se quer atingir no longo prazo. Que longo prazo é esse? A vigência do plano estratégico. Em tese, ao final do prazo do meu plano estratégico, que é longo prazo, 5, 10 anos, sei lá, eu terei atingido a minha visão de futuro. Então, aquilo que eu almejo, principal, minha aspiração futura. Certo? E valores? Valores, barbada. As crenças, aquilo que a organização valoriza. Ela valoriza seus valores, suas crenças, seus atributos, suas qualidades. E é sempre aquele show de mesmas palavras. Ética, sustentabilidade, responsabilidade social, respeito humano. Toda aquela falsidade, né, que sabe que não existe na prática, mas que teoricamente são as crenças, os valores da organização. Então, missão, visão, valores. O que mais a galera confunde missão com visão. Tá? Missão é a razão de ser.
para que eu existo? Para cumprir minha missão de vida. Tá? Não é minha visão de vida, é minha missão de vida, é para isso que eu existo. Já não confunde mais. Ou então, lembrem do Lion, chefe dos Thundercats, que puxava a sua espada e pedia a visão além do alcance. Tá? Então, a visão além do alcance, o que eu estou enxergando? Lá. Tá? A visão de futuro. No caso, ele não olhava para o futuro, tá? Era para o presente mesmo, mas a ideia de olhar lá adiante tem essa ideia do olhar para o futuro. Então, visão de futuro e valores das crenças. E aqui o exemplo do MPF. Razão de ser do MPF. Promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado Democrático de Direito. Faz sentido essa ser a razão de ser do MPF? Faz sentido? Sim. Né? Para que o MPF existe? Para promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado Democrático de Direito. Lindo, né? Chega lá no primeiro dia, fala essa frase, novo diretor aqui. Tá? Visão. Visão de futuro. Até 2020, nem toda visão tem data, tá? Mas eles botaram até 2020, ou seja, esse é o prazo do plano estratégico deles, até 2020, ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na promoção da justiça, cidadania e combate ao crime e à corrupção. Acho que eles conseguiram, né? Com a Lava Jato aí, cumprir a sua visão de futuro antecipadamente, inclusive. Tá? Então tá aqui. Várias visões não tem data, só estaria lá, ser reconhecido, blá, 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 blá. E valores, olha que lindo. Autonomia institucional, compromisso, transparência, ética, independência funcional. Eles gostam da autonomia e independência, né? Deve ser contra o Temer isso aqui. Unidade, iniciativa, efetividade. Então, um monte de palavras bonitas são os valores, as crenças, os atributos. Aquilo que ela valoriza. Entenderam? Tem quantas missões? Uma. Quantas visões? Uma. Quantos valores? Vários. Outro conceito é o conceito de objetivos estratégicos. Objetivos são os desafios a serem alcançados para cumprir minha estratégia. Tá? Para alcançar justamente o desafio, aquilo que eu pretendo cumprir para alcançar minha visão de futuro. Como assim? Vamos voltar ali. Ok, muito bonito. Promover a realização da justiça, a bem da sociedade e defesa do Estado democrático. Muito bonito isso. Muito bonito também ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na promoção. Tá, então, daqui a uns 5 anos, eu pretendo ser reconhecido, blá, 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 blá. Legal, muito bonito. Como é que eu vou saber que eu fui reconhecido? A visão não é uma declaração bem genérica, bem ampla, assim, de a diretriz maior, o estado futuro maior, assim? Tá, mas como é que eu vou saber o que é isso? Então, eu preciso, assim como o planejamento estratégico tem os 3 níveis, que são desdobramentos, a própria visão ela vai ter um desdobramento, que vai ajudar a especificar, vai ajudar a entender essa visão. E o primeiro desdobramento que ela vai receber é justamente uma série de objetivos que vão ajudar a entender a estratégia. Então, por exemplo, para ser reconhecido blá blá blá, uma das formas um dos desafios é assegurar a transparência e a qualidade no gasto da gestão orçamentária. Então, a segurança e transparência do gasto blá, 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 é uma das formas de ser reconhecido nacional e internacionalmente para... Ah, legal. A outra, fomentar o relacionamento com públicos de interesse. Então, se eu fomentar o relacionamento com esses públicos, lá eu vou ser reconhecido. Ah, e se eu adequar a minha estrutura para uma atuação mais eficiente e segura, também vou ser reconhecido. E lá no plano estratégico deles tem vários objetivos que, obviamente, estão alinhados com a visão de futuro e com a
missão, com a razão de ser, porque os objetivos também ajudam a cumprir a missão. Tá? Então, se a banca associar objetivos com missão ou com visão, os dois vão estar certos. Tá? Então, tá aqui. São esses desafios a serem alcançados para implementar a estratégia. Tá? Essa é a definição de objetivos. Geralmente, também, eles têm uma certa divergência na literatura aí, que alguns autores falam uma coisa que eu não concordo muito, mas alguns autores falam que objetivos são qualitativos, e depois a gente vai falar em metas, metas seriam quantitativas, mas existem objetivos quantitativos também, eu também não concordo com essa visão muito, tá? Mas a verdade é que é o seguinte, cada vez que eu desço um nível aqui, eu estou especificando cada vez mais. Ok? E é por isso agora que a gente vai falar das metas. Meta é justamente o mais específico. Para cada objetivo, eu posso estabelecer uma ou mais metas que a meta aí sim vai especificar o objetivo. Tá? Lá no plano estratégico do MPF eu não achei metas, tá? Até achei estranho, deve estar escondido na intranet deles, lá na internet eu não achei. Então eu peguei as do Poder Judiciário mesmo, definidas pelo CNJ. Tá? Mas metas, então, são etapas específicas para alcançar os desafios. Elas ajudam a explicar, então, o objetivo, etapas bem específicas para alcançar os objetivos e a visão de futuro. Qual é a principal característica de uma meta? A principal característica é que ela tem que ser extremamente específica. Tá? Por isso que a gente usa o acrônimo SMART, tá? O esperto aqui. Específica, primeiro, é o S. Mensurável, atingível, realista e com um prazo. Tá? O agreed upon é uma expressão menos usada, que significa que tem um acordo entre as partes, né? Acordada entre as partes. E o tangível aqui também é menos usado. O mais usado é a primeira definição aqui. Mas a verdade é que a grande diferença é que meta é específico. Se a banca falar que a meta deve ser genérica, ela tem que ser específica. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o Poder Judiciário, que tem todos os anos, né? Desse ano, julgar quantidade maior de processos de conhecimento que os distribuídos. O que é isso? O Poder Judiciário tem uma visão de futuro que é ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Tá? Isso definido pelo CNJ. Daí vem aquela questão, tá, para ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social, o que eu tenho que fazer? Tem uma série de objetivos. Certo? Um desses objetivos, ele busca dar celeridade aos processos. Então, para ser reconhecido, nossos processos têm que ser mais rápidos. Eu tenho que julgar mais rápido os processos, está demorando demais. Então, dessa lógica da visão de futuro, um dos objetivos é celeridade, acelerar o julgamento de processos. Como é que eu acelero? Vamos ver, vamos estabelecer metas para acelerar. Como? Está aqui duas delas. A primeira, ele está dizendo que eu tenho que julgar mais processos do que entra. Se esse ano entrarem na justiça como um todo 1 milhão de processos, eu tenho que julgar pelo menos 1 milhão e 1. Por quê? Se eu julgar menos do que entra, fica um estoque, começa a atrasar. E é isso que na verdade que acontece. Todo ano entra mais processo do que a capacidade de julgamento. Então começa a acumular. 100 mil no ano, mais 100 mil do outro, mais 100 mil, quando vê tem processo de 30, 40, 50 anos atrasado. Certo? Então, esse aqui dá mais celeridade, tem que julgar mais do que entra. E esse aqui é um focado em processos antigos. Antigos é com mais de 2 anos. Eu tenho que, de alguma forma, priorizar esses processos que já estão ficando para trás. Então, julgar pelo menos 90% dos processos que entraram até 2 anos atrás. Então, é um para julgar mais do que entra e o outro para focar em processos específicos mais antigos, para tirar eles da fila. Certo? Então, bem específico e que ajuda a cumprir o objetivo de dar celeridade aos processos e que ajuda a cumprir a visão de futuro e também a missão do Poder Judiciário. Certo? Então essa é a lógica. Tudo isso
toda essa lógica, e a gente na aula que vem vai falar de Balanced Scorecard, toda essa lógica é sempre a ideia de desdobrar a estratégia. Porque a estratégia é uma coisa ampla, genérica, às vezes meio abstrata, né? Poxa, olha para essa frase. Promover a realização da justiça. É legal, uma declaração da missão. Tá, mas e aí? Na prática, e aí? Então tem que converter isso aqui em ações, em tarefas, em coisas práticas para realizar isso aqui. Porque isso aqui tá meio... I wanna love you. Tan, 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 tan. Né? Ser reconhecido nacional e internacionalmente, e aí? Que bom! Mas e na prática, o que eu tenho que fazer? Então todo o processo, e uma das coisas mais difíceis na prática da estratégia é tu converter ela em ações concretas que vão cumprir tua estratégia. E esse é o papel que a gente vai ver a aula que vem do Balanced Scorecard. Ele faz justamente o desdobramento da estratégia em ações. Ele pega aquela coisa que está lá no nível estratégico, abstrato, e leva até o nível operacional, até as operações. Então eu sei exatamente que a tarefa que eu estou fazendo está alinhada com a estratégia lá em cima. Ela foi desdobrada da estratégia. Certo? Mas isso é só para a aula que vem. Por enquanto, vamos brincar de questão. Uma questão, duas questões. Vai. Pô. Oi. Aham. Tem situações que eles pedem auxílio de outras escolas, por exemplo, para ajudar o processo, né? Então, Aham. eu posso considerar que a meta foi cumprida, ainda que eu tenha tido um auxílio de um terceiro. Porque ali é a meta, né? Mas a gente vai ver justamente no Balanced Scorecard quais são as ações que permitem cumprir essa meta. As ações para cumprir essa meta, uma das ações pode ser contar com auxílio das demais varas, redistribuir processos. E aí? Primeira? Não, o que é o papel? A missão. Então, olha só, já começou 2018 com o mesmo conceito de 2017, que é o mesmo de 2016, a mesma tentativa que ele fez em 2015, 14, 13, sempre a mesma tentativa, misturar missão com visão. O papel, a razão de ser, é a missão. Misturou tudo, né? O que ela fez na questão de baixo? Não satisfeita em cobrar em provas diferentes, ela resolveu cobrar na mesma prova a mesma coisa de novo. Misturou missão com visão. Óbvio, quem embarcou na primeira embarcou na segunda. Mas quem sabe o conceito garantiu 2 pontos aqui. Então, ela misturou ó, visão, razão de existir, isso é a missão. E valores são princípios, ok? E situação que ela pretende estar, isso é a visão e não missão. Então, misturou os dois primeiros, só o valor estava certo. Missão é estática? Não, Alguma coisa é estática? não. Não. Só o CESP, pelo jeito, é meio estático, pergunta sempre a mesma coisa. A gestão estratégica, que busca efetividade, deve ter como balizas missão, visão e valores. O referencial estratégico, é isso? Frasezinha genérica, coisa linda, obrigado, até a próxima. Bora? Primeira? Errada, por quê? A meta não é desdobrada dos objetivos? É, mas qual é o erro? Metas são específicas e não genéricas. Muito bem. As missões, quantas? Uma. As missões detalham os objetivos. O conjunto de missões permite alcançar o objetivo. O que ele fez?
Os objetivos detalham a missão. O conjunto de objetivos é uma forma para tornar a missão real. Ele inverteu. Então esperem uma questão exatamente assim, que ele vai falar certo daí. Tá? Que o objetivo permite cumprir a missão. Organização não vai contrariar a sua natureza, caso atue fora da área de sua missão. Para que serve a missão? Para definir a área. Se ele atua fora da missão, atua fora da área. Então, vai contrariar sua natureza, né? Botaram um não aqui. A missão define o negócio, seu ambiente de atuação, e deve ser compartilhada com seus grupos de interesse. Eu tenho que saber a missão de uma organização para saber se eu vou me relacionar com ela? Se você é cliente, fornecedor, trabalhar. Certo? Vão estar lá no STJ, no STM. Mas não, estão aqui. Plena Copa do Mundo. Eu digo. Resultados pretendidos, eu pretendo alcançar um resultado, são caracterizados por sua intencionalidade, ou seja, eu tenho intenção de alcançar esses resultados. Tá? Obrigado. Ok? Eu posso traduzir esses resultados em uma série de metas específicas para atingi-los. Posso? Ao planejar a estratégia, deve-se considerar os cenários internos dentro da organização, que se referem a aspectos intra, tais como missão e visão dela. Fechou? Mas Rafael não falou em valores. Ele disse que era todas as coisas internas que ele ia falar aqui. Não, ele disse tais como missão e Eu não visão. entendi direito. Fale. Ao planejar a estratégia de uma organização, devem considerar os cenários internos, está planejando a estratégia, Aham. que se referem a aspectos intra-organizacionais, tais como os conceitos de missão e visão. Aí tu tem que ter, para te definir a estratégia, Tu leva em consideração a missão e a visão. e a missão e a visão, Tá. que são coisas internas da organização. No planejamento estratégico, a missão é a finalidade. Um fim a ser alcançado? Não. Já ficou meio estranha, né? Como, por exemplo, aumentar as vendas para classe baixa. Aumentar as vendas é a missão? Não. Venda do quê? De Häagen-Dazs, de cachaça, de droga, Minha Casa Minha Vida, apartamento de luxo. Não diz nada, né? Isso aqui tá mais um objetivo, ou talvez uma meta, se ele falasse aumentar as vendas em 30% para a classe baixa, em 30% até o final de 2018. Seria uma meta. Isso aqui está mais por cara de objetivo. Missão, jamais. E antes das estratégias para alcance dos objetivos, deve definir a missão. Ou seja, o seu objetivo principal a ser perseguido. O ponto futuro? Missão, ponto futuro? Mas pergunto, antes de definir a estratégia em si, eu tenho que saber minha missão? Minha visão? Sim. Meus valores? Sim. Aí sim, ok. Mas o erro aqui é falar que a missão é o objetivo principal, o ponto ao qual ela deverá chegar. Isso é a visão. Então, tá aqui o erro. Todo mundo faceiro. Que horas são? 4h27. Então, como prometido, por hoje ficaremos por aqui. Oi? Antes que eu caia de bêbado aqui. Então, por hoje ficaremos por aqui. Porque como era aula de manhã e de tarde, eu sei que chega essa hora ficar cansado. Então, eu tenho que respeitar o tempo de vocês também. Foi muita informação hoje. Avançamos bastante. Nós estamos adiantados na matéria. Tá? Por isso que eu fico tranquilo de acabar um pouquinho mais cedo hoje para vocês relaxarem. Pessoal da EAD, dúvidas, críticas, sugestões, pode botar no fórum. Vocês... Dúvidas, críticas, sugestões, azar de vocês? Não, pode falar comigo. Tá? Bom descanso. Dica. A caminho de casa, para quem for de ônibus, ou quando chegar em casa, para quem for de carro, trem, lotação, sei lá, dê uma revisadinha. Só uma lida rápida nas anotações de hoje. Não é revisar e assistir toda a aula e ler tudo, não. Uma revisadinha das anotações, principais tópicos.
Isso é extremamente importante para memorizar. A primeira revisão logo depois que tu estudou. Façam essa primeira, certo? E quem tiver já cronograma de revisão, faça as outras, mas na próxima aula, obviamente, eu trago conceitos de novo, como eu sempre faço uma revisãozinha no início de cada aula. Certo? Então, bom descanso, bom fim de semana a vocês. Pessoal do EAD, grande beijo e até a próxima aula.